Abra sua Bíblia no livro de Revelações, Apocalipse 2. Deixe aberto, feche seus olhos, eleve seu pensamento ao Criador. Senhor Deus da glória, em nome do Senhor Jesus Cristo, meu Pai, nós estamos na Tua presença, Senhor. Como diz a Tua palavra, para bendizer, para exaltar, para glorificar o Teu nome, meu Pai. Ó Senhor da glória, sem a Tua presença nesse local, Senhor, não somos nada. Nós queremos, Senhor da glória, nos ser conduzido pelo Teu Espírito, meu Pai. Que o Teu Espírito, Senhor, tome o primeiro e último lugar nesse local, Senhor. Como foi falado aqui, nós somos poucos, mas atrás de nós tem uma multidão. Eu creio nessa multidão, atrás de cada homem, de cada mulher, porque cada homem e cada mulher é um líder, é um ponta de lança aqui nessa casa. E o Senhor vai abençoar, e vai fazer próspero, vai frutificar cada um de nós. E estamos perseverando. Cada um aqui é um guerreiro, cada um aqui é um vencedor. Nós declaramos em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai da glória, tira todo atrapalho, todo tipo de investida maligna, meu Pai, que tenta paralisar essa igreja, esse encontro. Em nome do Senhor Jesus Cristo, que o Senhor esteja nos conduzindo para a Tua honra e para a Tua glória. Amém. Amém, amados? Ontem à noite eu conversei com o Senhor me dá uma palavra, porque verdadeiramente as palavras que estão sendo pregadas aqui pelo pastor, pelos diáconos, palavras de quinta-feira, de domingo, maravilhosa, impactante, muito boa a palavra, vinda diretamente do trono de Deus, né? E eu vejo o que está acontecendo é que estas palavras que estão sendo ministradas aqui, são palavras verdadeiramente vindas do trono de Deus. E essas palavras são tão impactantes para cada um de nós, que é para a gente nos incendiar. Eu fico me perguntando, Senhor, por que a igreja não pega fogo? Porque essas palavras, eu saí daqui domingo impactado com a palavra que o diácono trouxe. Veio verdadeiramente do trono de Deus. Quer dizer, todas as palavras são. Mas de domingo agora, o Senhor estava falando verdadeiramente com o seu povo. Estava abrindo nossos olhos para uma coisa que está sendo perdida. Ele falou aqui, através do Espírito Santo de Deus, aonde está aquela mulher, onde está aquele homem que antigamente fazia certas coisas e foi se perdendo no meio do caminho, porque essa igreja não está sendo incendiada com tantas palavras maravilhosas. E eu fiquei me perguntando, aí eu falei, Senhor, me dá uma palavra. E eu tive um sonho, e ele falava sobre uma palavra, mas eu peguei só um vislumbre da palavra. Deixa sua Bíblia aberta em Apocalipse 2. Eu queria que o David colocasse aí Apocalipse 20, de 11 a 15, para a gente ler. Depois eu passo com essa palavra. Deixa não. Apocalipse 20, 11. Olha aí. E vi um grande trono branco, e aquele que nele se assenta, de cuja presença fugiu a terra e o céu, e não se achou lugar para ele. Vi também os mortos, grandes e os pequenos, postos em pé diante do trono. Então se abriram os livros, e ainda um outro livro, o livro da vida, foi aberto, e os mortos foram julgados segundo as suas obras. Grave aí, obras, conforme o que se achava escrito nos livros. Deu mal aos mortos que nele estavam, e a morte e além, e entregaram os mortos que neles havia, e foram julgados um por um, segundo as suas obras. Então a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo.
esta é a segunda morte, o lago de fogo. Amém? Obras. Vamos ler agora Apocalipse 2, 1 a 7. Diz assim: escreva ao anjo da igreja que está em Éfeso: isto diz aquele que tem na sua mão, na sua destra, as 7 estrelas, que anda no meio dos 7 castiçais de ouro. Conheço as tuas obras. O Senhor está falando fortemente. O Senhor está falando: eu, o Senhor, conheço as tuas obras, as minhas obras. Está falando comigo, com cada um que está aqui. Obras. Amém? E o teu trabalho e a tua perseverança, e que não pode suportar os maus, que puseste à prova os que se dizem apóstolos e não são, e tu achastes mentirosos e sofrestes, tens paciência, trabalhaste pelo meu nome e não te cansaste. Está falando de igreja, está falando de servo, está falando de pessoas. Tenho, porém, contra ti que deixar-te o primeiro amor. Lembra-te, pois, onde caíste, e arrependa-te, e pratica as primeiras obras, pois, senão, brevemente te virei e tirarei o seu lugar do castiçal. E se não te arrependeres, tens, porém, isto que odeia as obras dos nicolaítas, os quais eu também aborreço. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, dar-lhe-ei de comer da árvore da vida que está no meio do paraíso de Deus. O Senhor está falando de obras. O Senhor está falando que Ele conhece cada um de nós. Ele falou que os livros vão ser abertos. Os livros de um outro livro, o livro da vida. Esse livro da vida está o meu e o seu nome. Só que Ele vai julgar segundo as suas obras. É bom o nosso nome estar escrito lá? É, com certeza. Mas e as suas obras? As obras que o Senhor diz para a gente fazer. As obras que a gente começou a fazer no começo da nossa caminhada, e a gente foi, e agora não pratica mais. A gente esqueceu. E Ele está falando: lembra-te, porém, da onde você caiu, e volta a praticar. Porque senão eu tirarei o seu candeeiro. O que é o candeeiro? O candeeiro é a sua luz, é algo que ilumina, né? A palavra de Deus diz que tem que colocar em cima para iluminar, não tem que colocar debaixo do alqueire, né? Daquele negócio, tem que colocar em cima do velador. No interior tem muito aquele negócio, o velador coloca em cima e ilumina mais, né? Então, se a gente não voltar a praticar as primeiras obras que a gente começou a praticar, e no decorrer da nossa caminhada a gente não pratica mais, Ele vai apagar e vai retirar o candeeiro. E quando chegar lá no dia em que nós formos julgados segundo as nossas obras, Ele está falando aqui de obras, Ele está falando aqui para a igreja, Ele não está falando para a pessoa lá de fora, Ele está falando para a pessoa de dentro da igreja, que foi alcançado pelo Senhor, foi liberto pelo Senhor, foi abençoado pelo Senhor, hoje vive uma vida confortável, está passando dificuldade, tá, mas o Senhor está sustentando, o Senhor está alimentando, o Senhor não deixa faltar. Está passando alguma coisa, algum perrengue, alguma coisa, mas o Senhor está ali. Meu filho, eu sou contigo até a consumação dos séculos. Até a consumação dos séculos eu te tenho o meu Espírito, e o meu Espírito vai te conduzir aonde você for.
basta você praticar as obras que eu te peço. Nem a ordenança. O Senhor, Ele diz assim, em Marcos 16, 15 a 18, Ele diz: ide por todo mundo, pregai o Evangelho a toda criatura. Coloca aí, Marcos 16, 15 a 18. São obras. Marcos. E disse-lhe: ide por todo mundo, pregai o Evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo. Quem, porém, não crê, será condenado. Vai. E estes sinais hão de acompanhar aqueles que crerem. Em meu nome expulsarão demônio, falarão novas línguas, pegarão em serpente, e se comer alguma coisa mortífera, não lhes fará mal. Se impuserem a mão sobre os enfermos, eles ficarão curados. Isso aí é obra. Isso aí você vai praticar porque o Senhor te comissionou. Ah, meu irmão, mas eu não posso fazer isso. Por que não pode? Ah, eu não sou pastor, não sou diácono, não sou nada. Você é servo. O Senhor te deu autoridade. Você pode não ser ainda, não foi derramado óleo sobre a sua cabeça, mas o Espírito Santo de Deus habita em você. Ele te capacita, é Ele que vai te capacitar. O óleo aqui só é a confirmação para que você vá, mas você já é comissionado, porque a palavra de Deus diz que não caiu nenhum óleo na cabeça dos apóstolos. Foi o Senhor que chamou. O Senhor soprou o seu Espírito sobre eles. Recebam o meu Espírito. Depois Ele falou para eles em Atos: não se ausente de Jerusalém, para que venham sobre vós o Espírito Santo, o revestimento de poder. Aí sim eles foram testemunho, mas não caiu óleo sobre a cabeça dele, de nenhum deles. Quem habitou neles foi o Espírito Santo de Deus. Quem comissionou eles? Jesus. Mas o Espírito Santo de Deus passou a habitar primeiro nos apóstolos, depois eles foram revestidos de poder, para poder ser testemunha, para poder pregar o Evangelho, para poder levar até os confins da terra o testemunho de Jesus Cristo e operar sinais e maravilhas através do Espírito Santo de Deus. As obras manifestadas pelo Espírito Santo de Deus na sua vida, na minha vida, para que a igreja verdadeiramente venha incendiar, porque são palavras de poder. O apóstolo Paulo disse: o Evangelho de Cristo é o Evangelho de poder. O Senhor está falando que Ele é o poder através de você para alcançar outras pessoas. Se eu ficar paralisado, não praticar as obras que eu praticava, como é que outras vidas vão ser alcançadas? Ah, meu irmão, mas eu não sei falar. Não importa. Você não sabe falar? O Espírito Santo de Deus vai te capacitar. Ah, meu irmão, eu não quero. Não quero. Amém. Você vai prestar conta. Porque o Senhor, Ele derramou o seu Espírito, Ele lhe deu o seu Espírito. Não foi para você ficar sentado no banco, escutando o banco, não. Como o pastor fala aqui, quando eu recebi o meu chamado, eu falei para o Senhor: eu não quero esquentar banco. E desde aquela época Ele vem trabalhando. Assim como nós não devemos ficar esquentando banco. Cada um aqui tem um chamado diferente, específico. Os apóstolos tinham um chamado específico para aquela época. Os sacerdotes também, Davi, Salomão, cada um. E nós temos nosso chamado. Temos que procurar. Não temos que ficar paralisados, esperando cair do céu, o Senhor falar assim: olha, tu tem que fazer isso. Não, Ele diz: ide, porque eu sou contigo. Eu, o Senhor Todo-Poderoso, Jeová, o Senhor dos Exércitos, através do Espírito Santo de Deus, eles são um só. O poder de Deus é tão grande, que somente uma fagulha
do poder dele sendo derramado é maior do que todas essas bombas atômicas que tem aí. Só uma fagulha. E essa fagulha, eu sempre falo que essa centelha, ela está em nós. Basta uma centelha parar de incendiar essa congregação, essa cidade. Nós temos que produzir essas obras. E o Senhor falou. E por que o Senhor me deu esse sonho, esse espírito? Olha, fala para a tua igreja, fala para a igreja. Primeiro que fala para o pregador, fala para a igreja, eu conheço as tuas obras. Ele começa aqui exaltando, olha, no versículo 2, conheço as tuas obras, o teu trabalho, a tua perseverança, e não pôde suportar homens maus, e pusestes à prova os que se dizem apóstolos e não são, e tu achastes mentiroso. De manhã, eu sempre gosto de folhear o Instagram, né? Aí eu vi a Polícia Federal, ela invadiu, eu até postei no grupo da liderança, não postei no grupo, porque podia, né, alguém podia não gostar do que eu postei. A Polícia Federal, ela de manhã cedo, ela foi no apartamento de um pastor que estava fazendo o que não devia. Lá ele achou carro de dinheiro, achou cartão de pessoas que não eram dele, ele estava usando aqueles cartões, ele estava com dinheiro disso, daquilo, de dólar, dinheiro egípcio tinha lá, e acharam um computador com tipo um call center lá que os empregados deles trabalhavam, ele vendendo bênção. Ele dizia assim: olha, a gente vai trabalhar na sua vida, vai orar por você, mas envia uma semente via Pix, assim mesmo, lá depois eu mando no grupo principal para vocês verem. Então isso aí é o que o Senhor está falando aqui, que nós conhecemos essas obras dessas pessoas. São homens maus, são homens que se dizem apóstolos e não são homens que se dizem pastor, mas não são lobos. Graças a Deus, nesta congregação tem pastores, pastoras, diáconos que não são lobos, mas que pregam a verdade, que tentam levar a verdade, como palavras faladas como domingo, de quinta-feira do pastor, e outras palavras que são levadas, trazidas aqui. Essas palavras têm que mexer conosco. Mas por que não mexe mais conosco? Porque as nossas obras estão sendo mais. Porque as nossas obras não correspondem mais com o que nós fazíamos no passado. Como foi falado pelo Oswaldo aqui, cadê aquela mulher, cadê aquele homem que chorava na presença de Deus, que buscava, que falava em línguas, que quando dobrava o joelho se derramava em lágrimas, e vinha aquele fogo, vinha aquela oração forte de quebrantamento. Onde está aquele homem que se prostrava diante do Senhor para falar com Ele, para receber a mensagem do Senhor, para receber a revelação, para poder transmitir para a igreja? Onde é que está? Cadê as suas obras? Porque você paralisou? Eu sou contigo, que mudou? Eu não mudei. Deus está falando: eu não mudei, eu não mudo, eu sou imutável, eu não mudo. Quem muda somos nós. Quem muda somos nós. Nós mudamos porque nós não perseveramos. É isso que o Senhor está falando. As suas obras são boas, suas obras são excelentes, mas eu tenho, porém, contra ti que perdestes o primeiro amor. Antigamente a pessoa vinha para a congregação, era uma alegria. Eu vou me aprontar para mim, para a igreja, porque lá vou receber a palavra do Senhor, vou lá com alegria, vai ter um louvor assim, eu vou acompanhar, vou abrir a boca, vou exaltar o Senhor, vou falar, vou me expressar diante da presença do Senhor. Aí quando chega na igreja, aplaude o Senhor, cante aí, movimente, pule.
pessoal não consegue mais nem pular, porque é o peso que é tão grande, mas só faz assim. Se movimente, dança. Aí, os louvores vêm com fogo, as pessoas estão parecendo um gelo. É isso que está acontecendo. As pessoas estão aqui em cima do altar, ralando. Aí as pessoas, Ele está falando comigo, com você. Volte a praticar as obras que você praticava. Não se preocupe com o que está acontecendo. Eu vou te suprir. O Senhor está falando, eu vou te suprir. O que tu está passando agora é uma coisa passageira, mas eu vou te suprir. E quando você for para a eternidade, eu vou te julgar as tuas obras boas que você fez, porque você voltou a praticar as obras que você praticava. Então volte. O Senhor precisa de cada um de nós. Essas cadeiras vazias não era para estar vazia, como falou aqui, são pouca gente, mas o Senhor não precisa de muito. Ele precisou de uma pessoa para libertar o povo do Egito, Moisés. O Senhor apareceu para ele e Moisés falou: quem sou eu? Quem sou eu, Senhor? Até gago eu sou. Mas o Senhor falou: eu sou contigo. O eu sou vai contigo aonde você for, e eu serei fogo abrasador na tua boca. E assim Ele quer fazer com cada um de nós, quando nós começarmos a praticar as obras que a gente praticava. Não deixe as circunstâncias te tomar. Não sei o que está acontecendo. Comigo está acontecendo uma coisa, com você pode estar acontecendo outra coisa, na área diferente da sua vida. Mas o Senhor está falando hoje para você e para mim. Não deixe o que está acontecendo na sua vida te levar, te entristecer. Não deixe ele te esfriar, porque eu sou fogo na sua vida, eu sou fogo que te incendeia. Basta uma centelha, você vai sair daqui incendiado, para que você venha a incendiar outra pessoa. Esse candeeiro que ele está falando é o Espírito Santo de Deus na sua vida, o fogo abrasador. Esse fogo tem que estar aceso todo o tempo, esse fogo tem que estar grande na sua vida. Como é que as pessoas vão ver um Espírito Santo de Deus na sua vida, se não tem nada na sua vida? O fogo está se apagando. Então volte a praticar as obras, porque o Senhor vai te incendiar para incendiar outra pessoa. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Essa mensagem do Senhor para você, para mim. Não deixe a circunstância te abater. Deixa, busque, incendeia, joga lenha nessa fogueira, joga lenha nesse fogo. O que é lenha? É palavra, é louvor, é busca. Busque a presença do Espírito Santo. Se você não é batizado ainda no Espírito Santo, esse revestimento de poder que fala em Atos 2, busque ser batizado no Espírito Santo. Fale em outras línguas, ore, busque ao Senhor para que Ele te batize e você venha a ser revestido com o poder de Deus, para que o Senhor venha te incendiar, para que você vá encontrar outra pessoa para libertar, para fazer o ID do Senhor. O ID do Senhor, impor a mão sobre os enfermos e curar. O inimigo vai fugir de você. Quando você entrar numa casa para orar, o inimigo que está lá vai sair na mesma hora, porque você vai entrar como fogo. O fogo que está na sua vida para incendiar a família que você está querendo resgatar, a família, a sua família, as outras pessoas, os amigos, a igreja. Você pode incendiar a igreja. Essa congregação com fogo, com aquela alegria que você não tem mais. Às vezes a pessoa chega tão triste, tão abalada, que senta ali, parece uma pedra de gelo e não consegue receber nada. O fogo está descendo em cima do altar, mas a pessoa não consegue receber nada, porque ela está tão fria, parece um iceberg. Mas antes ela praticava, antes ela era um fogo abrasador. Mas e hoje? Nós estamos aqui, poucas pessoas, mas eu creio
que o Espírito Santo de Deus está aqui. E os anjos do Senhor estão aqui nesse local. Anjos de fogo estão aqui nesse local. E assim como esses anjos de fogo que incendeiam, que estão perto, que estão prontos para lutar para você, Ele também quer te incendiar. O Espírito Santo de Deus incendeia a sua vida. Amém. Tem uma música, um louvor que fala: incendeia, Senhor, né? Incendeia a minha vida para que eu possa incendiar outra pessoa. Amém. Porque se eu estiver gelado só de noite com ar condicionado do lado da costelinha, né, avó? Então só aí. Mas fora disso tem que ser fogo abrasador. Amém. Igual o fogo que está em cima de nós nesses dias aí. Tem que ser assim, 40 graus, ou então 1000 graus, né? 1000 graus. 1000 graus saindo de nós, já pensou 1000 graus? Tá louco, tô louco, meu. Pois é, amados, a palavra é essa. O Senhor está falando que Ele conhece as tuas obras, minhas obras. Eu, Antônio Ramos, Oswaldo Neto, cada um de nós foi comissionado para fazer, ministrar, fazer, mas se a gente não estiver fazendo as obras que a gente fazia, infelizmente o Senhor, Ele está falando, Ele vem sem demora, e quando a gente menos esperar, Ele chega e nos leva, e as nossas obras que era para a gente fazer, a gente não fez. E às vezes a pessoa fala: não quero. Amém. Fica aí, porque o Senhor, a palavra de Deus diz que até dessas pedras Ele levanta os filhos de Abraão. Em outras palavras, o ministério que você não quer, Ele entrega para outra pessoa. E a outra pessoa incendeia e você fica para trás. Amém? Fique de pé no seu lugar em nome do Senhor Jesus.